Paz do Senhor, irmãos. É sempre uma alegria estar aqui nesta igreja, recebido com tanta honra pelo irmão e amigo prefaciador do meu recém-livro Russia's Final Destination. Eu quero pedir que vocês se assentem, por gentileza, e dizer uma palavrinha rápida sobre este livro. Este livro nasceu com o título Israel, Gog e o Anticristo, em 1977. 2 anos depois estava traduzido e editado em Portugal para a Europa, África e Ásia. Mais 2 anos, 1981, estava traduzido para a língua espanhola por uma editora norte-americana, e esse livro nunca parou de vender. 47 anos vendendo. É um best-seller. Tanta gente abençoada com esse livro. Eu me lembro, eu estava visitando o serviço missionário da Assembleia de Deus, e o pastor Timóteo Ramos, um amigo nosso, era o diretor lá. Ele foi me apresentando de sala em sala e, de repente, numa das salas, ao mencionar o meu nome, um irmãozinho simples, né? Sorriu e veio na minha direção. Me cumprimentou, abriu a sua pastinha e dentro daquela pasta estava uma Bíblia e um exemplar do meu livro, desse livro aqui, mastigado. O livro estava todo mastigadinho ao lado da sua Bíblia. Eu não disse o nome dele, mas eu pensei comigo, como aquele irmão, pastor no interior do Brasil, saberia do destino das potências mundiais, das guerras mencionadas na Bíblia, se não fosse aquele livro. Eu não tinha mais nada, irmãos. Na área da escatologia, naquele tempo, não havia quase nada. Mas eu me lembro disso com muita alegria e com muita gratidão a Deus, porque Ele me fez isso. Fez isso. Não tenho méritos por escrever, porque Deus me deu esse dom. Cheguei a CPAD para trabalhar na diretoria de publicações. Eu não tinha escrito nenhum livro naquele tempo. Era o ano de 77, 1977. E um irmão estava deixando o Brasil. Ele foi apresentado à igreja como o sucessor de Emílio Conte. Meus irmãos, com toda certeza, era o anúncio mais correto possível. Eu tinha lido os livros desse irmão. Mas Deus falou ao meu ouvido. Eu levei um susto, porque não havia ninguém ao meu redor. Deus falou audivelmente. Não é ele, é você. Deu um susto. Eu era conhecido como articulista, não como autor de livros. Mas Deus faz como quer. Surpreende o povo dele. E me surpreendeu. Aliás, uma das vantagens da idade avançada, no meu entender, é ver como Deus dirige os passos da gente, como Deus atalha, como Deus invade a nossa privacidade e diz, faça isso ou faça aquilo. A gente olha para trás, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Tudo está se cumprindo na nossa vida, porque Deus é fiel.
Então, há coisas que eu digo para Deus: Senhor, o Senhor me deu o dom da literatura. 37 livros escrevi em português. Ajudei a escrever mais uma meia dúzia de livros com outros autores, membros da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Participei de vários livros assim, planejados. Mas eu digo para Deus: Senhor, o Senhor me deu o dom, usa para a glória do teu nome. Para a tua glória, usa esses livros. Porque eu sei que Deus está abençoando muita gente através dessa literatura. Este livro tem um privilégio especial. A minha gratidão ao pastor Joel Freire Costa. Ele fez o prefácio desse livro. O nome dele está na primeira capa e dentro do livro, evidentemente. Então, é um prazer muito grande. Eu gostaria que o pastor Joel fizesse uma oração como lançamento desse livro. Não foi apresentado publicamente em nenhum lugar. É a primeira vez. Já está sendo lançado aqui. Primeiro irmão que comprou esse livro ali, eu disse: irmão, esse livro está tão barato que se eu show por $50 só leva 3 exemplares. Um para o senhor e 2 para evangelizar amigos. Quem é que não quer saber? Qual o americano que não quer saber qual é o destino da Rússia? Esse país está a caminho de Israel. A última guerra, Israel-Hamas, está neste livro aqui. Esse livro foi lançado agora. São 180 páginas. Irmãos, muita gente vai entender que estamos no tempo do fim e vai ser abençoado com esse livro. Pastor Joel, eu quero que o senhor apresente esse livro. Eu sou muito grato, irmão, por essa oportunidade de ter o seu livro lançado aqui para a glória de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Obrigado, pastor Abraão. A honra é nossa. É um privilégio para nós lançarmos esse livro aqui. Vamos orar para que Deus use essa literatura para tocar corações e trazer vidas para Cristo em nome do Senhor Jesus. Ore mesmo, com fé, ore de todo o coração e peça que o Senhor use você para alcançar vidas através deste veículo que Deus levantou através da vida do pastor Abraão de Almeida, em nome de Jesus. Pai, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de estar na presença do Senhor. Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Abraão de Almeida, pela instrumentalidade dele, Senhor. Ó Pai amado e bendito, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor este livro que o teu filho, Senhor amado, escreveu há tantos anos, sob a inspiração do teu Espírito, com discernimento do céu, Senhor amado, daquilo que os tempos estão revelando. Soberano Pai, em nome de Jesus, oferecemos a Ti, Senhor amado, este livro, Senhor, mais uma vez, Pai Santo e Justo, para que ele seja usado, Senhor, para tocar vidas, para aclarar, trazer entendimento, discernimento, para trazer, Senhor amado, crescimento espiritual, Senhor, edificação à tua igreja e salvação aos perdidos. Pai Santo e Justo, continua, meu Deus, a usar o teu servo, Senhor, na literatura, para a glória do teu nome, porque o teu povo e o mundo precisam, em nome de Jesus. Amém. Porque você dá um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Abraão de Almeida e pelo livro Russia's Final Destination. Obrigado, Deus abençoe. Pode sentar-se, irmãos, por favor. Eu queria, com muita alegria, apresentar à igreja a minha esposa, Maria da Penha Tavares de Almeida. Doutora em teologia, pastora, escritora, 7 livros escritos, e continua servindo a Deus com muita alegria. Deus fez um milagre na nossa vida, porque foi um milagre mesmo. 30 meses de viuvez, quando completou exatamente 30,
Eu trabalho com numerologia, irmãos. Eu tenho um livro sobre os números da Bíblia. E 30 é número de plenitude. Chegou a plenitude. Deus nos uniu. Nós casamos dia 31 de dezembro do ano passado. E estamos muito felizes servindo a Deus juntos. Meus irmãos, o subtítulo desse livro que estamos lançando aqui traz as palavras Rússia, Israel and the end of times. Fim dos tempos. Fim dos tempos. Capítulo 12 de Daniel. Tem o título de Os Tempos do Fim. Eu quero dizer aos irmãos que aqui nós temos, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. O início das nações. Que então, até então, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões. Nesse capítulo, nós temos Deus anunciando um tempo especial. Mas ele disse para Daniel, fecha este livro e sela até o tempo do fim. Meus irmãos, o tempo do fim está tão claro na Bíblia. Tão claro na Bíblia. Quando termina o século XVIII, com grandes acontecimentos. O terremoto de Lisboa foi o maior terremoto ocorrido na Terra até então. E sinais surgiram. Houve um dia escuro que até hoje ninguém explicou, porque não era coisa explicável pela ciência. Mistério. Um dia escuro. E a lua apareceu de noite com a cor de sangue. E mais acontecimentos sucederam nessa época, mostrando que estávamos aproximando de um tempo chamado Tempo do Fim. O Tempo do Fim começa com duas nações europeias. Há um acontecimento terrível na França. A Revolução Francesa mudou os destinos do mundo. A Revolução Francesa. Eu estudei esse assunto. Estive em Paris nos 200 anos da Revolução Francesa. Visitei museus e conheci detalhes do que foi aquele terrível tempo de matança, uma cena que ficou fixada na minha mente, evidentemente, uma cena que ocorreu naquele tempo, a decapitação da rainha Antonieta, Maria Antonieta. A corte toda assustada, branca de susto, e pela janela a rainha sendo decapitada. Cenas assim. Eu vi isso aí, visitei lugares lá. Isso foi na França. A França quis dominar o mundo através do imperador, que em 1804 foi aclamado imperador da França.
falando de Napoleão Bonaparte. Mas na Inglaterra surge outra revolução, a Revolução Cultural, a Revolução Industrial, que nasce trazendo a multiplicação da ciência. A multiplicação da ciência ocorreu na Inglaterra. Tudo começou lá, os inventos. Eu estive visitando uma loja de departamentos em Londres e todas as exposições, essa loja é muito grande, estavam usando máquinas que hoje só presta para isso mesmo, porque não tem mais finalidade nenhuma. Mas máquinas de indústria. Todas as mesas dentro daquele mensalão eram máquinas. Porque a máquina nasceu lá na Inglaterra. Tudo começou lá. Telefone, locomotiva e vai por aí afora. Avanço da ciência e multiplicação da ciência e também um tempo de muitas viagens. E quando Deus anuncia isso a Daniel, ele diz, olha, a ciência se multiplicará. E as pessoas andarão de um lado para o outro. Multiplicação dos meios de comunicação, tudo isso começa no início do século XIX. É início do tempo do fim. Mas como Deus disse, Daniel, fecha este livro, sela-o até o tempo do fim. O livro de Daniel, misteriosamente, do nosso lado, não foi um livro consultado, lido e estudado ao longo da Idade Média. Um dos grandes pregadores daqueles tempos, século XVII, foi o padre Antônio Vieira. Eu li diversos escritos dele. E tinha em casa uma coleção de 2 volumes grandes volumes, 2 volumes, com o título Defesa do Padre Antônio Vieira perante o Tribunal do Santo Ofício. Inquisição. Eu abri o livro, dei uma olhada e a gente não tem nada a ver com a Bíblia aquilo lá. Ele usa Gideão para falar da volta de Jesus. Onde é que nós encontramos Gideão na volta de Jesus, irmão? Evidentemente que ele era um católico, mas ele se aproximou bem do Evangelho. As pregações dele são muito interessantes. A pregação famosa dele, numa das cidades do Brasil, estava lá governadores, gente, os líderes das províncias portuguesas e autoridades e tudo, e ele pregou aos peixes. Sermão famoso, né? Fala evidentemente dos peixinhos que são oprimidos por peixes maiores, devorados pelos tubarões, mas só menciona peixe. E cada um entendeu aquela mensagem. Pregou para uma multidão de gente importante. Mas esse homem, influenciado já pela reforma protestante, ele tinha conhecimentos mínimos acerca da escatologia. Se nós queremos conhecer, meus irmãos, a sequência, a cronologia dos eventos proféticos, nós temos que ir para Daniel. Daniel registrou numa sequência claríssima. Ele fala desses movimentos todos. E foram os franceses que acabaram com a Inquisição na Europa. Eu, quando trato da Inquisição espanhola em Madrid, fico impressionado. Porque os franceses chegaram e houve uma troca de tiros, tal. Depois o líder, o chefe da Inquisição, era um
um prédio gigantesco perto de Madrid, onde funcionava a Inquisição. A história é tocante, é triste, porque tudo foi descoberto e os franceses fizeram uma limpa ali, depois que tiraram dali os prisioneiros, perto de uma centena deles, talvez, ainda vivia. A pessoa morria e ficava lá o cadáver pendurado nas correntes, nem isso retiravam. Havia o serviço para espalhar o mau cheiro, né? Ninguém percebia isso, mas foi uma tragédia tremenda. Depois que saiu todo mundo, puseram dinamite no pé daquele prédio e tudo voou pelos ares e acabou a Inquisição, que matou tanta gente inocente. Pessoas sumiam, desapareciam, acabou a Inquisição. Terrível, terrível. História da igreja está cheia disso, cheia disso. Mas, meus irmãos, a Inglaterra surge como pioneira na evangelização do mundo. Os ingleses foram os primeiros a enviar os primeiros missionários. Passaram por Portugal, estive em Portugal, não, estive nos Açores, eles evangelizaram nos Açores, lá, aquele arquipélago que pertence a Portugal, estava no meio do Atlântico. E vieram para o Brasil, então nós recebemos esses missionários. Depois outras nações começaram a participar. Mas o avanço missionário, a pregação do Evangelho, para valer fora de seus próprios países, onde nasceu realmente no início do século XVIII, aliás, XIX. E assim nós temos esses cumprimentos proféticos. O livro de Daniel mostra que o mundo viveria um novo tempo. Daniel chega a dizer, olha, os povos europeus, os conquistados, vão se unir através de casamento. Casamento feito politicamente. Portugal, por exemplo, foi vítima do poderio da Espanha durante 300 anos, até que conseguiram fazer um casamento entre a Carlota Joaquina, uma mocinha espanhola, e a Dom João. E acabou a guerra, que agora é família. Isso é interessante. Esses casamentos feitos para unir os países foram tantos que a população, todas as autoridades, os governantes na Europa se tornaram parentes. Coisa incrível. Parentes. Cristiano VIII da Dinamarca era conhecido como o vovô da Europa. E a rainha Vitória da Inglaterra, a vovó da Europa. Então, esses dois tinham todos os seus descendentes à frente de algum pedaço de terra europeia. Os países mudam de tamanho conforme as guerras vão acontecendo, mas toda a população, todos os líderes europeus eram parentes. Em 1914, surge a Primeira Guerra Mundial. Quem eram os líderes? O rei da Inglaterra, o rei da Inglaterra, o rei da Alemanha e o rei da Rússia. Os três eram primos, foram os cabeças da guerra. 3 primos, porque toda a família.
Mas Daniel disse, misturar-se-ão mediante casamento, mas a aliança não se firmará, porque ferro não dá liga com barro. Todos os que trabalham com construção aqui, pedreiros, sabem disso, que ninguém vai tentar misturar ferro com barro, não vai dar liga, não dá argamassa, não tem jeito. São coisas diferentes. Então nós tivemos ali nações fortes por causa do ferro e nações fracas, frágeis por causa do barro. É interessante, irmão, que em 2009, falando do nosso presente século XXI, em 2009 foi eleito o primeiro presidente da União Europeia. A aliança feita em 2007 marcaram a data de 2009 para a eleição do presidente da União Europeia. Qual o nome dele? Olha, é incrível. Não é coincidência. Isso não é coincidência. Durão Barroso. Um português. Durão do ferro e Barroso do barro. Porque essa é a União Europeia. Países ricos e países pobres. Mas estão todos unidos. Cumprindo a profecia. Cumprindo a profecia. E esse Estado, que é o Império Romano nunca acabou, irmãos. Continua vivo, porque ele só vai desaparecer na batalha do Armagedon, quando Jesus vem e assume o governo do mundo. O único poder capaz de derrubar o Império Romano, aquela figura profética que está em Daniel capítulo 2, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de barro, em parte de ferro. É o Império Romano. Uma figura, uma construção que tem tudo para cair. Como é que metais pesados, como ouro, prata, bronze, ferro, são sustentados por pés de barro? Vai cair. Tem que cair. E a Bíblia diz que quem vai derrubar isso é Jesus. O reino milenial é Jesus. Esta é a situação da Europa. Mas seria também um império religioso. Força. A Bíblia, quando fala das três bestas, não, as primeiras, os 4 animais, porque os metais se referem também a animais figurados. Menciona o ferro como um animal sem ferro, na profecia de Daniel, ele não tem tendência nem de direita nem de esquerda. É um Estado religioso. O Império Romano sempre foi religioso. O paganismo passou pelo Império, domina até hoje. Mas é interessante notar que na bandeira da União Europeia está a coroa de Maria. De Maria, 12 estrelas. Está na cabeça de Maria. Eu costumo dizer a pessoas inteligentes, católicos inteligentes, dizer o seguinte: que pena que os católicos deram a Maria os títulos, os piores títulos, das piores divindades do Antigo Testamento. Todos os títulos que deram a Maria.
Olha para os personagens, os piores. Prostituição, tudo de podre que existia. A Lídia era uma divindade. Divindade. Deram um instituto para Maria. Ela não merece isso. Ainda bem que ela não sabe de nada disso. Sabe de nada. Mas estão brincando aqui. E eu tenho, no caso, um livro muito interessante, metade do livro. O autor vai escrevendo e diz, pois bem, chegamos aqui. O que é que aconteceu? Pesquisaram a Bíblia toda. Temos que homenagear Maria. Leram o Antigo Testamento, não acharam nada para ela. Leram o Novo Testamento, não tem nada, mais nada para ela. Aí eles fecharam a Bíblia e disseram, vamos agora criar uma tradição para homenagear Maria. Nós temos que ter Maria à frente da nossa igreja. A igreja católica é mariolátrica. É Maria que manda lá. Jesus só tem um dia no ano que oferece para Jesus. Né? É o dia do Cristo morto. Sexta-feira da Paixão. Esse dia é oferecido. Esse dia é o dia que os católicos homenageiam Jesus. Um missionário aprendendo inglês na Costa Rica não conhecia o catolicismo. Aprendendo inglês para pregar na América Latina, aprendendo espanhol. Aliás, e ele foi na Sexta-feira da Paixão à cidade conhecer a igreja católica. Ele não conhecia. A cidade dele, onde ele nasceu aqui na América, não tinha igreja católica. Como muitas cidades aqui não tem templo católico, não tem latino. Aí aparecem as igrejas católicas, mas nas culturas mais antigas não tem templo católico. Mas ele foi e ficou impressionado. E ficou pensativo. Se a homenagem ao Cristo morto foi essa que eu estou assistindo, imagine como será a do Cristo vivo, domingo que vem. Meus irmãos, ele voltou à cidade no domingo para ver a grande multidão homenageando o Cristo vivo. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Uma procissãozinha pequena passeou pela cidade e rapidamente acabou. Cadê a festa ao Cristo vivo? Não tem. E ele saiu convencido de que a Igreja Católica é a Igreja do Cristo morto, do Cristo vivo, não tem nada. Maria reina 7 meses por ano na Igreja Católica. Jesus, só o sepultamento dele, só ele defunto. Porque ele vivo não tem nada. Pois bem, essa é a descrição que nós temos na Bíblia, meus irmãos, do tempo do fim. O tempo do fim seria assim. A Bíblia vai traçando essas informações e nós vamos percebendo que Daniel não era conhecido. Hoje eu tenho amigos que estudaram a teologia reformada e não entendem escatologia. Essa palavra parece um mistério. Ouvi um deles. Tem a cultura mais ou menos que eu tenho. Pelos livros que ele menciona, eu falei, eu já li. Eu fui, meus irmãos, moldado dentro de pelo menos 3 correntes. 3 correntes.
prestava o serviço militar. E no domingo eu não queria perder a escola dominical na Igreja Batista, porque o oficial do Exército que ensinava lá era um homem de uma cultura vasta, linda, oficial, um major. E ele ensinava, a classe dele estava cheia de estudantes ali, pessoas que queriam aprender com ele. E eu não perdi a escola dominical na Igreja Batista, mas fazia o curso de sargento, né, e estudava numa igreja presbiteriana, e eu participava dos presbiterianos lá. Né? Mas minha conversão foi na Assembleia de Deus de Resende, no dia 17 de setembro de 1959, há 65 anos atrás. Eu sou o mais antigo crente, um dos mais antigos crentes da Assembleia de Deus, que lá eu me converti. Dia 8 de novembro fui batizado nas águas. E a minha vida começou dali para frente, então não tem problema. Mas de conhecer esses pontos, convivi com esses irmãos e sempre me relaciono bem. E fui convidado a participar da comissão tradutora da NVI, da Nova Versão Internacional, justamente porque sou uma pessoa livre, não estou preso, não estou amarrado dentro de denominações. A igreja de Jesus é uma igreja linda. Minha esposa dirigiu a reunião de oração durante 35 anos. E numa reunião éramos 11 pessoas. Eu examinei e falei, os 11 crentes aqui, irmãs, irmãos, não. 11 pessoas. Cada uma pertencente a uma igreja diferente. 10 igrejas diferentes, 11 pessoas. Isso é a igreja de Jesus, não é parede, não é denominação, é vivência cristã, irmão. Nós temos uma aliança com Deus. Então, a bênção do Evangelho é que é boas novas para os que estão perdidos. Eu queria agradecer essa oportunidade, muito obrigado, pastor Joel, por essa oportunidade, mas deixar, meus irmãos, que nós precisamos vigiar, ter cuidado com aquilo que nós ouvimos na internet, por exemplo. É tanta gente trazendo ideias que não tem sentido nenhum. Uma pessoa culta ensinar, por exemplo, que o milênio já tem 2000 anos de milênio. Cada pessoa que morre entra no milênio. O que é isso? Onde aprendemos isso na Bíblia? Não tem nada disso. Bons expositores da Bíblia, mas na área escatológica é uma falha, um erro atrás do outro. E a Bíblia é tão clara quando nós examinamos, principalmente Daniel, que é a espinha dorsal da escatologia, a sequência de eventos. Nós estamos caminhando ali hoje. O que é que falta acontecer? O que aconteceu nessa guerra lá em Israel com Hamas? Deus, no penúltimo versículo do capítulo 39 de Ezequiel, ele diz o seguinte: eu espalhei o meu povo para viver de transações porque eles pecaram, mas eu os reuni de volta e estou cuidando deles para que eles vivam protegidos, e vou fazer que todos eles venham para Israel, e não vou deixar nenhum só de fora. O que quer dizer isso? Qualquer judeu hoje na terra está sujeito a morrer a qualquer momento. Perseguido. Uma senhora confessou, falou, eu fui a uma sinagoga, quis jogar o meu carro contra a sinagoga, queria matar algum judeu. Por quê? Porque o ódio aos judeus foi colocado pelo diabo no coração das pessoas. Não apenas contra os judeus e contra a igreja.
Então, judeu hoje só se sente seguro dentro de Israel. Porque fora de Israel estão sujeitos a morrer aí por acidente, por acaso, por qualquer força maligna, porque Deus está garantindo lá. E quando Deus diz isso, diz também uma coisa importantíssima. E eu vou derramar o meu espírito sobre a nação de Israel. O que significa derramar o espírito sobre Israel? Significa Israel vivendo no tempo da tribulação. A igreja já foi arrebatada. Próximo evento para a igreja é o arrebatamento. Estamos diante disso. Porque a Bíblia diz com clareza que duas coisas teriam que acontecer. O esfacelamento de Israel. Israel partido aos pedaços. Isso aconteceu durante 2000 anos. Deus castigou Israel de um modo que eu acho que nós não entendemos. Não vamos entender isso. Sobrou uma amostragem mínima do povo de Israel, ao final de 2000 anos, espalhados entre as nações. O presidente de Israel esteve nisso, visitando a China. E o presidente, esse presidente de Israel, disse para o presidente da China: presidente nesses países são figuras mais decorativas do que propriamente funcionários, não? Eles têm ministro, têm tudo para fazer o trabalho. Tá? E o comentário desse presidente de Israel foi: nossas nações nasceram numa mesma época. Vocês são tão numerosos, mas nós somos tão poucos por causa dos massacres que sofremos ao longo da história. Meus irmãos, a população toda de judeu no mundo cabe dentro de uma cidade. Tão poucos que são. Mas o que Deus tem feito com esse povo é algo tão impressionante que cada pessoa sincera deveria agradecer a Deus a existência do povo judeu. Esse povo abençoou tanto a raça humana, porque quase todas as curas que nós temos hoje, as devemos a quem? Aos judeus. Eles descobriram as curas, descobriram remédios. Um país ameaçou, chamou o ministro e disse: escuta, nós não queremos usar nada que seja de judeu aqui no nosso país. Ele falou: isso é bem difícil. Como é que ficam as nossas crianças sujeitas a paralisia infantil? O único remédio que existe é de judeu. Veio do judeu. E para começar, se não quer nada de judeu, tem que parar de usar calça brim. Porque os jeans vieram dos judeus. Foi um judeu por nome Levi que tentou pegar a calça da roça e levar para a cidade. E pegou na cidade, todo mundo usa. Nós vamos obrigar o povo a não usar jeans? De que jeito? Não tem como. E assim sucessivamente, resultado. Ninguém pôde continuar com esse projeto, porque não tem como viver na terra hoje sem ajuda de judeu. Eles produziram tudo que nós precisamos. Mais de 130 judeus receberam o prêmio Nobel, irmãos. Prêmio Nobel. Um punhadinho de gente abençoando o mundo. Temos que reconhecer isso, porque eles têm uma aliança com Deus, como nós temos. Por isso que somos odiados pelo diabo. O diabo odeia a igreja e odeia judeu. A Inquisição matou judeu pelo mundo afora. Queimou cristãos que se perde a conta. Mas a igreja é vitoriosa. E nós estamos vivendo os últimos dias aqui.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu quero convidá-los a ficarem de pé, um minutinho, e fazer um apelo. Fazer um apelo. Estamos às vésperas do arrebatamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não duvido. Estamos à beira do arrebatamento da igreja. A Rússia está caminhando para Israel. Deus vai tratar com ela lá em Israel. Deus vai tratar com ela em Israel. Deus diz na profecia de Gog e Magog: estou colocando 6 anzóis em você e seus 5 aliados. Vou arrastá-los até os montes de Israel. Essa batalha que virá agora não é a batalha do Armagedon. Essa batalha ocorre 7 anos antes do Armagedon. Essa é a batalha de Gog. Deus vai derrotar a Rússia nas montanhas de Israel. Esse termo se repete nesses 2 capítulos. Cerca de 6 ou 7 vezes. Montes de Israel não tem nada a ver com Armagedon. Armagedon é a batalha do anticristo. Mas nós estamos tratando nesse livro aqui do destino final da Rússia. Ela vai cair humilhada, porque é a nação que mais luta contra Deus na terra. Mais luta contra Deus. Em 1500 e pouco, o imperador Ivan IV, terrível, disse: a primeira Roma caiu em 476. A segunda Roma caiu em 1453. Agora somos nós, a terceira Roma. Nosso destino é Israel. Nós somos o novo Israel. Vamos dominar o mundo. Isso. Palavras vazias. Essas palavras estão aí, alicerçadas em muitos eventos e tratados. Mas Deus vai castigar a Rússia, porque eu descrevo nesse meu livro um pogrom de 1903 na cidade russa. Só para se ter uma ideia do que é um pogrom. É uma desgraça tão grande. Quando o território judeu, que é todo concentrado, os judeus sempre foram obrigados a morar juntos. Era invadido por bandidos armados, com apoio das autoridades, matavam, roubavam, abusavam. Coisa terrível, terrível, terrível. Agora, escutem essa notícia aí. Somente na Ucrânia foram realizados cerca de 1.500 pogroms. Não há como medir, é uma desgraça. Isso aconteceu. A Rússia é uma nação que levantou o punho contra Deus. Nós não acreditamos que existe Deus. O ateísmo foi espalhado pelo mundo a um custo absurdo, muito dinheiro, pela Rússia. A Rússia tentando comunizar o mundo. A metade do mundo caiu debaixo dessa miséria toda. E nós precisamos orar pelo Brasil, porque o Brasil está ameaçado também por esse perigo chamado comunismo. Eu conheço o comunismo, porque fui comunista.
fui comunista. Não é de ouvir falar, não. Fui doutrinado. É uma força diabólica muito grande e nós temos de privilegiar. Mas, graças a Deus que estamos num país que o comunismo não pisou aqui. Mas hoje não temos um Getúlio Vargas que livrou o Brasil do nazismo e também do comunismo. Um homem forte. Não temos. Bolsonaro seria esse homem, mas não foi. Não deixaram. Foi traído. Mas estamos, meus irmãos, nos dias finais da igreja. Se você tem insegurança no seu coração, você quer que a igreja ore por você para que você adquira, entenda o que fazer nesses tempos finais. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar por você. Se você tem uma necessidade espiritual, o que é que me falta para servir a Deus? Buscar alguma coisa de Deus forte. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Mas se você está doente e quer receber uma cura, Jesus tem bênçãos para nos dar, irmão. Você pode receber isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual a sua necessidade? Meus irmãos, eu costumo fazer uma prova de fé. Uma prova de fé. Tem gente vivendo no desespero, não tem papel, não tem documento. Estou nesse país aqui, não sei o futuro, o que vai acontecer comigo. Se essa é uma necessidade sua, dê um passo de fé e vem receber a bênção aqui. Bênção de Deus. Um filho que está fora da igreja. Um marido que está fora da igreja. Uma esposa que está fora da igreja. Por que não colocar essa necessidade, gente? Se você que é mãe sente uma necessidade do filho seu. Eu vivi um exemplo, sou um exemplo disso. Quando eu estava dentro do comunismo, minha mãe percebeu alguma coisa errada comigo. Passou por mim e disse: Abraão, estou orando por você. E ela orava, meus irmãos. Eu agradeço a oração dela. Porque no momento de crise, vazio por dentro, na porta do cinema, na hora de comprar o bilhete para ver o filme, eu abandonei a fila. E fui andar num parque, um jardim meio semi-abandonado, na cidade de Resende. Onde estava lá o cinema. E Deus trouxe de volta a minha mente, ao meu coração, a letra de um hino que eu ouvia quando eu era criança. Meu Deus me ama, com amor me chama, e assim me inflama do mesmo amor. Por isso eu canto o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Esse hino falou ao meu coração de tal maneira que comecei a chorar. Saí caminhando pela cidade, entrei num templo metodista. Pastor, tinha um grupo junto dele lá na frente, no dia de semana. Eu entrei e sentei perto da porta.
E o pastor falava de um hino, história de um hino. Uma jovem senhora levantou de manhã, abriu a janela da casa, passarinhos cantando, borboletas e tudo aquilo, e ela começou a dizer: como preciso de Jesus, como Jesus é maravilhoso. E ela contando a história daquele hino, passou contando a história desse hino. E ela vai ao piano e bate as teclas ali, tentando escrever a música que ela estava preparando. Tudo foi para mim, meus irmãos, tudo foi para mim. A hora que terminou o culto, eu me levantei e eu era outra pessoa. Me levantei leve, porque meus pecados tinham ido embora. Oração de mamãe tem efeito, é forte, vale a pena, vale a pena. Mas se você mesmo que não veio aqui tem uma necessidade, por que você não abre a sua mão para receber? Como é que uma criança chega diante do pai ou da mãe, dá um pedacinho de pão, estende a mão. Somos crianças, meus irmãos, diante de Deus. Ele está pronto a encher a nossa mão, a encher o nosso coração, a nos abençoar. Porque Ele pode abençoar e quer abençoar. Fica com a sua mão aberta aí, se você tem essa necessidade. E diga para Deus: Senhor, eu estou aqui com as minhas mãos abertas, eu quero receber essa bênção. Quero que o Senhor coloque nas minhas mãos essa bênção. Que depois eu vou orar para fechar a mão de vocês, tomando posse da bênção. Mas deixe sua mãozinha aberta agora. Pai Celestial, te agradecemos por tudo. Te agradecemos por estarmos nesses tempos em que Jesus pode a qualquer momento arrebatar a igreja. Queremos subir no arrebatamento, Senhor. Queremos essa convicção, essa certeza, e pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Oh, meu Deus, a sermos abençoados, a sermos guardados. Oh, Senhor, com a certeza de que Jesus está voltando a qualquer momento para levar a igreja. Nós queremos subir contigo. Agora, olhe para essas pessoas aqui, muitas delas com as mãos abertas, Senhor, esperando receber. Coloca nas mãos de cada uma dessas pessoas a bênção que quer receber, precisa receber. O Senhor é Deus dadivoso. Coloca nas nossas mãos, Senhor, que o Senhor tem para nós nesta manhã. E nós te agradecemos por tudo, meu Deus. No bendito nome de Jesus. Feche a sua mão dizendo o seguinte: meu Deus, eu te agradeço pela bênção que o Senhor colocou nas minhas mãos. Dou graças por tudo. No bendito nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Toma conta, toma posse da bênção, meu irmão. Porque Deus é fiel. Amém. Com voz de lamento, Aleluia. vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra